Quero convidar você para abrir a palavra de Deus em primeira epístola de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: "E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida." E a pergunta que surge agora é: como a gente pode desenvolver a vida espiritual em família durante a quarentena? Alguns perguntam. Eu diria, a vida espiritual a gente não desenvolve só durante a quarentena, ela precisa ser desenvolvida sempre. Se você não está no processo de desenvolver a vida espiritual dentro da sua casa, dentro da família, não é a quarentena que vai resolver esse problema e não vai. E se a quarentena apenas for a motivação, quando passar o medo de morrer, né, então a vida vai voltar ao que ela era antes. Aliás, o medo de morrer é algo tremendo. Eu encontro aqui em Hebreus, capítulo 2, algo muito interessante sobre o medo de morrer. Hebreus, capítulo 2, verso 15. Vou começar no verso 14, Hebreus capítulo 2, diz assim: "Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo." Foi destruído. E agora, olha o que diz o verso 15: "E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida." Olha aqui que Paulo, eu acredito que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que o pavor da morte me leva à escravidão durante toda a vida. Eu fico escravo das minhas tendências carnais. Quando eu tenho medo de morrer sexualmente, quando eu tenho medo de morrer no meu apetite, tenho medo de morrer, vou deixar de comer essa comida gostosa que eu gosto, beber essa bebida que eu gosto, é como se eu estivesse morrendo um pouco, né? Eu vou deixar de provar as delícias, meu casamento não está muito bom, e eu estou perdendo uma coisa que não vai dar mais para recuperar, eu tenho que buscar em outro lugar, então eu vou buscar a gratificação da carne. A gratificação da carne é buscada quando a gente tem o pavor da morte. Morte literal ou não literal, né? Às vezes é morrer na minha vida profissional. Imagina se eu ficar em casa cuidando dos meus filhos, eu vou morrer na minha vida profissional. Então eu tenho que sair, me escabelar de trabalhar, vou trabalhar, vou correr, fazer o mundo e a coisa, e meus filhos estão lá sendo criados pelo Google, né? Ou tem vários tipos de morte que esse pavor da morte, o medo da morte, vai produzir gratificação da carne. Sempre. É a carne que vai controlar. É o eu que vai controlar e Deus já não controla mais. Então, esse negócio de medo de morrer na pandemia é uma coisa que a gente precisa resolver. Porque o certo, e eu não estou falando que eu estou 100% nisso, eu tenho que lidar com isso também. O certo seria que eu fosse como Moisés. Você lembra como foi com Moisés? Quando Deus falou assim para Moisés: "Moisés, pronto, deu. Acabou, seus dias acabaram, agora você, por favor, sobe lá a montanha e está na hora de você morrer. E você não vai entrar na Terra Prometida." Né? Morrer, essa é a palavra, morrer. Chegou essa hora. Você não vê um Moisés arrancando os cabelos, chorando, gritando: "Por favor, meu Deus, me deixa viver." Moisés disse assim: "Ah, é? Tá bom, tá bom." E Deus não falou para ele: "Ainda é o seguinte, Moisés, você tem que subir sozinho, vai lá para cima sozinho." E ele foi, subiu sozinho. Deus falou: "Agora deita aqui." Deitou ali e tchau, descansou. Então é simples assim. Porque para quem tem perspectiva de vida eterna, de futuro, a morte é um passo a mais da realidade. Nós todos vamos morrer. O problema é
que a gente não quer desgrudar desse pedaço de carniça que é a vida. A gente quer ficar grudado nisso, essa vida aqui nessa terra eu me refiro, né? Que não é boa, que não é boa. Deus tem coisa muito melhor. Agora, claro, enquanto a gente puder, a gente deve fazer tudo para continuar vivendo. Não é por isso, porque a vida não é boa, então eu não vou mais cuidar da saúde, não vou fazer nada, eu vou desistir da vida. Não! Nós vamos viver para glorificar a Cristo. Mas Paulo fala assim, para mim o morrer é lucro. Eu vivo para Cristo, mas o morrer é lucro. Morrer é lucro porque cessam as peregrinações aqui nessa terra. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido a Deus desde o início da quarentena. A gente não sabe como vai terminar esse negócio aqui. E alguns de nós podemos ser afetados. Mas qual é o mistério disso? Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim, que nós devemos estar olhando as coisas eternas. Não as coisas, nossos olhos devem estar postos nas coisas de cima, não nas coisas aqui de baixo, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ali devem estar os nossos olhos. É para lá que a gente deve estar olhando, é para isso. Esse deve ser o foco da nossa vida. Então, quando Jesus voltar, eu vou subir daqui e tudo vai parar, a vida aqui vai parar, e vai parar de todo mundo. O que a gente talvez não gosta é que a vida da gente para e a dos outros continua, né? Então eu vou lá ficar comendo grama pela raiz, lá na sepultura, e alguém vai ficar andando ali por cima, e eu já não vou estar sabendo de nada, não vou ver meus netos, e agora sou avô também, né? Não vou ver meus netos, não vou ver minhas filhas, meus genros, minha esposa, quem sabe, sozinha aí, viúva, bonita, alguém vai botar olho nela, vai casar com ela, não sei. A gente não quer isso, né? A gente não quer. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que Deus lhe ajude. Agora, voltando ao assunto, como trazer a vida espiritual para dentro da família? Voltando aqui para 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12, está muito claro o que João diz aqui. João diz assim, o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna, uma nova dimensão de vida. E esta vida está no seu Filho. É o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Bom, religião e espiritualidade em família não é uma questão apenas de você ter uma religião, uma igreja. Eu me refiro a religião como sinônimo de igreja. Você tem uma igreja e você torcer por essa igreja como o pessoal do mundo torce pelos times de futebol. Tem os seus ídolos, eles dão a oferta deles, vão lá no estádio, né? Fazem fila para entrar, cantam hinos, né? Tem as palavras de ordem, as rezas, tudo é uma adoração, né? E algumas pessoas, tá bom, eu não adoro essas coisas, mas eu adoro uma igreja. Não, nós não adoramos igreja, nós não somos torcedores de igreja. João aqui está falando com muita clareza, Deus nos deu vida eterna é o que está em jogo. E ele disse, esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como é que a gente pode ter o Filho? Esse é o grande mistério da vida espiritual. Eu quero convidar você para vir aqui para João. Agora, estava em 1 João, agora vamos para o Evangelho de João. São todos versos bem conhecidos. João capítulo 15, versos 1 a 5. João diz assim, Jesus, na verdade, diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, poda. A palavra original aqui, poda. Poda, limpa com podando, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis podados ou limpos pela palavra que vos tenho falado. Perceba a função da palavra de Jesus. Isso aqui, a palavra. Nós somos limpos pela palavra. O que é a palavra de Cristo? É tudo que a gente recebe por revelação. É Bíblia,
Espírito de profecia. Também é palavra de Cristo, porque a origem é a mesma, o Espírito Santo que deu é o mesmo, né? E então ele diz, o verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí ele diz o verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Agora o verso 7 dá uma promessa preciosa, ele diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Bom, como que a gente busca a espiritualidade, ou a religiosidade, a espiritualidade em família? Tudo depende do pai e da mãe. Tudo depende de quem está liderando essa casa. E se existe uma visão de liderança, hoje existem alguns conceitos modernos de família em que já não existe clara liderança, e em algumas casas quem lidera é o cachorro. Você nota muito bem que quem manda realmente na casa é o cachorro. O cachorro, eu já contei em algumas vezes, talvez você já tenha ouvido, eu me lembro de uma casa em que eu entrei e eu fui... Sabe quando você se prepara para sentar e você já foi metade do caminho, você já não tem mais como voltar? E eu assim, já estava praticamente sentado no sofá e o dono da casa e a dona da casa falou assim, não, pastor, não senta aí, não senta aí. E eu já não dava mais. E ela então explicou, porque esse aí é o lugar do cachorro, pastor. E estava um poodle, não sei se era poodle, era um pequenininho assim, também, com dente já fazendo para mim, né? E eu pensei, e eu não falei nada, claro, não vou eu agora discutir e alterar o sistema da casa, mas eu pensei, minha gente, quem é que manda nessa casa? O cachorro tem o lugar dele e ninguém senta nesse lugar. Quem que manda nessa casa? Então, esse conceito de liderança, ele não deve ser usado para oprimir, para opressão, para truculência, para violência, mas com propósitos nobres. Ele deve ser usado para salvação, para desenvolvimento do caráter, para criação dos filhos, para dar rumo na casa, para dar rumo na vida, e esse rumo ser regrado pela palavra de Deus. Agora, para eu ter esse rumo, eu preciso, e agora vem algumas sugestões práticas, eu preciso desenvolver rotinas de busca pela palavra de Deus, porque senão eu vou liderar a minha casa de acordo com a minha cabeça ou o senso comum, ou de acordo com a casa da tia Jona, né? Como é que fazia lá na casa da tia Jona, ou do vô Luiz, ou do sei lá, né? É assim que eu vou fazer na minha casa. Não imite casa de ninguém, meu irmão, não imite casa de ninguém. Você tem que buscar a orientação diretamente de Deus para sua casa. Nem olhe para os irmãos de igreja e nem olhe para pastor nenhum. Como é que o pastor fulano vive? E quem disse que o pastor fulano vive de acordo com a orientação de Deus? Quem que falou para você que posição de liderança na igreja produz vida espiritual? Quem que falou isso para você? Quem que falou que para você só por alguém ancião da igreja essa pessoa é um líder espiritual? Não vá atrás dessa conversa. Não, e a espiritualidade é algo que vem da ligação com Cristo. E se eu não estiver ligado com Cristo, ligado eu pessoalmente, eu não vou ter o que passar para minha casa. Aí eu vou ficar, mas como é que a minha casa não é uma casa espiritual? Minha casa não é uma casa espiritual porque eu não sou uma pessoa espiritual. Então, eu preciso primeiro buscar o meu relacionamento com Cristo. E sabe como é que a gente faz isso? Não dá para fazer sem sacrifício. Não adianta eu querer dormir quanto eu quiser e querer ter relacionamento com Deus, e querer estar um relacionamento intimamente relacionado com Deus. Isso não é possível, isso não vai acontecer. Eu preciso sacrificar alguma coisa, preciso sacrificar alguma coisa que eu ia fazer à noite para deitar um pouquinho mais cedo, e eu preciso sacrificar aquele restinho do sono que para algumas pessoas é o mais gostoso, né? Aquela horinha que você fica assim, você já sabe que está acordado, às vezes não, às vezes nem sabe que está acordado, às vezes nem o relógio consegue despertar, mas
Essa é a luta da sua vida e a luta da minha vida. A luta para a gente desenvolver o hábito de ir à presença de Deus e agora fazer o quê? É adorar uma pessoa. Esse foi um conceito muito estranho, eu demorei para entender. Durante anos, eu adorei a igreja, eu adorei a Bíblia, eu adorei os conceitos, as doutrinas, os conceitos teológicos, mas eu não sabia adorar Jesus e ainda não sei direito. Eu quero aprender, e Paulo fala no livro de Filipenses, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer a Cristo, eu não conheço, eu quero conhecer a Cristo. E agora mesmo, quando você me ouve, você pode pedir a Deus uma experiência com Ele. Começa a pedir, eu tenho pedido isso de uns dias para cá. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, meu Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Peça isso, porque esse é o pedido que Deus sempre responde. Agora, eu preciso então sacrificar algumas conveniências para ir à presença de Deus e fazer isso como um hábito, de maneira formal, determinar um horário, como se você fosse tomar um remédio. Você está com câncer e se você não tomar esse remédio, você morre. Então você diz, mas eu não gosto de rotinas. Bom, você não gosta de rotina? O médico disse, você vai ter que tomar remédio tal hora. Eu não gosto de rotina. Não tem gosto, não tem gostar, não gostar. Eu não gosto de rotina, mas tem que trabalhar todo dia 8 horas, você tem que estar lá no seu trabalho. Mas eu não gosto de rotina. Então fica sem salário. É assim, é simples assim. Então não tem esse negócio de não gosto. Se não gosta, tem que pedir a Deus para gostar. Meu Deus, eu não gosto da vida eterna. É isso que eu não gosto. Eu estou falando para mim. Eu não gosto da vida eterna. Eu não gosto de ir para o céu. Eu não gosto das coisas puras. Eu não gosto das coisas santas. Eu não gosto de comida saudável. Eu não gosto de fidelidade no casamento. Eu não gosto de nada dessas coisas. De honestidade, nada dessas coisas me atrai. Por quê? Porque o meu coração é mundano, eu nasci assim, eu nasci pecador, eu nasci inclinado para o pecado. Então não tem esse negócio de não gosto. Quer dizer, tem sim, claro que ele está aí, mas ele não pode controlar minha vida, porque eu preciso pedir a Deus um milagre, né? Que ocorra um milagre. Meu Deus, Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu quero dizer para você, eu queria impressionar, que Deus me desse o poder de impressionar você. A luta da sua vida não é para deixar de adulterar, deixar de mentir, deixar de roubar, não ser intemperante. Tem gente que não come para viver, come para morrer, né? Mas essa não é a luta da sua vida. A luta da sua vida é para conhecer a Cristo. Quando você conhecer a Cristo, a pessoa de Cristo, todo o resto da sua vida se organiza. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas você serão acrescentadas. Então essa é a luta. Eu quero sugerir a você que você invista todas as energias da sua vida nessa busca. Se você falhar nessa busca, você falhou na vida, você falhou na vida eterna, você falhou nessa vida e falhou na vida eterna. E se você tiver sucesso nessa busca, que o sucesso é prometido a todos que buscam, porque buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á, todo que pede receberá, disse Jesus. Então é certeza que você vai receber, mas você precisa investir. Você precisa investir. Esse recebimento da presença de Cristo não acontece naturalmente porque você faz culto em casa. Não acontece naturalmente. Não acontece naturalmente porque você vai na igreja religiosamente, todo sábado, todos os cultos de oração. Não é. A presença de Cristo é algo que precisa ser buscado de maneira proposital. Você precisa realmente querer a presença de Cristo acima. Não estou falando que a gente não deve ter igreja, devemos ter igreja sim, a Bíblia fala de igreja, Jesus mesmo fala de igreja. Não estou falando que doutrinas não são importantes, mas antes disso, eu preciso buscar a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo vai me levar para a igreja, vai me mostrar a igreja verdadeira e vai me ajudar a ser coluna e baluarte lá dentro da igreja e não um dodói, né? Um mimimi dentro da igreja. Não riram para mim, não me cumprimentaram, ninguém me visita, ninguém cuida de mim. Não. Deus não está chamando esse tipo de gente.
Deus está chamando pessoas, quando a pessoa encontra Cristo, ela se torna coluna e baluarte da igreja. Não, eu não vim na igreja para ser embalado em berço esplêndido. Eu vim à igreja para embalar. Eu vim à igreja, não foi para ser cumprimentado, eu vim à igreja para cumprimentar as pessoas. Eu vim à igreja para servir. Onde é que tem uma vassoura aqui? Onde é que tem uma vassoura? Me arruma uma vassoura. Eu estou vendo um lixinho ali. Me arruma uma vassoura aqui. Uma pazinha e uma vassoura. Deixa eu ver. Onde tem um pano de chão? Eu vou lá ajudar a limpar o banheiro da igreja. Né? É isso. Onde é que tem estudo bíblico para dar? Onde é que tem estudo bíblico? Ninguém me visita? Ninguém me visita. Se me visitar, não me acha em casa, porque eu estou visitando, eu estou dando estudo bíblico. Então isso, quando você encontra Cristo, é assim que as coisas acontecem. Então você se torna coluna, baluarte da verdade. Mas como que a gente busca Cristo? A gente precisa acordar mais cedo e vai à presença dele e se coloca de joelhos. Enquanto você tiver joelho para ajoelhar e o seu joelho dobrar e a dobradiça não enferrujar, porque com a certa idade ela vai enferrujando, você sabe disso, né? E o problema é que não tem aquele negocinho de tirar a ferrugem da dobradiça do joelho. Né? Mas enquanto, eu escutei um ancião meu falar isso, e eu falo também, esses dias falando para minha esposa, enquanto eu puder me ajoelhar, eu vou me ajoelhar. Quando não der mais para ajoelhar, não deu, paciência, mas eu ainda estou conseguindo, viu? Eu estou conseguindo. A barba branca, mas eu estou conseguindo ajoelhar e Deus ajudar, quero por muito tempo conseguir. Então, ajoelhe-se à presença de Deus. A posição do corpo facilita a posição do coração e da alma. Né? Então, coloque-se de joelhos, ajuda você a não dormir e ajuda você a relembrar a diferença de proporção das coisas. Quem é você e quem é esse ser que está sendo adorado. Então, coloque-se de joelhos, vá à presença dele e comece a adorá-lo. Você usa a sua palavra, a Bíblia é muito importante, a Bíblia é um instrumento muito importante nesse processo. Utilize a sua palavra, abra a Bíblia em textos que falam sobre Jesus. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3. Você vai lá, João capítulo 1, os primeiros 10 versos de João no capítulo 1, no princípio era o verbo, medita nessas coisas, memoriza essas coisas. Outros trechos da Bíblia que falam sobre Cristo, trechos da Bíblia que falam sobre adoração, como adorar a Deus. Cristo é Deus, é um ser que é Deus, né? Um Deus que veio, morreu por mim, e eu ainda não entendo bem isso, eu não entendo bem o mistério da redenção, né? Da salvação, da história da redenção, é outra coisa que eu quero entender melhor, né? Então, eu primeiro vou à presença do meu Deus e desenvolvo hábitos, rotinas de adoração. Adoro, depois da adoração, junto com a adoração, em seguidinha, meu momento de oração. Então eu vou ler a minha leitura regular da Bíblia. Você pode usar o programa do Reavivados em sua palavra, um capítulo por dia. Depois você vai estudar a sua lição da Escola Sabatina e usa um aplicativo no tablet para estudar a lição. Você pode estudar a lição de papel, não tem problema, qualquer lição, estude a lição da Escola Sabatina, depois leia alguma coisa do Espírito de Profecia. Os escritos de Ellen White são mensagens de Deus especialmente aplicadas àqueles que vivem nos últimos dias da história dessa terra. Se você está realmente, seriamente interessado nas mensagens de Deus, você não vai desprezar uma mensagem que ele manda para você com atualização, né? Não, eu sou só da Bíblia, só a Bíblia. Claro, a Bíblia é de Deus, mas você tem uma mensagem atualizada para a época que nós estamos vivendo, né? Isso não retira a Bíblia, e você nunca deve ler os escritos de Ellen White em substituição à Bíblia, e nem antes da Bíblia. A Bíblia sempre está em primeiro lugar, né? Essa é a lâmpada para os nossos pés que ilumina o nosso caminho. Mas você não vai desprezar essa mensagem preciosa que Deus deu para orientar, e a gente está falando um pouquinho de família, com um certo foco em família, então você não vai desprezar, por exemplo, os livros Orientação da Criança. Ainda que você tenha filhos adolescentes, você deve ler esse livro. Esse livro é importante até para o seu casamento. Então leia esse livro, leia o livro Lar Adventista. Agora, depois que você... e isso eu estou falando diariamente, as rotinas de busca por Deus,
a busca formal por Deus, né? A busca formal por Deus é na minha comunhão individual, minha devoção pessoal, minha devoção familiar. Então agora eu vou fazer o culto com a minha família, esse culto com a minha família. Ai, pastor, o que eu faço no culto? Faz culto! Se você não sabe o que fazer, faz culto. Confesso a você, nós não fomos muito criativos, não. Nossas filhas podem falar, não vamos muito criativo no culto, não, porque toda criatividade acaba, entendeu? Então, até quando a criança é pequena, você consegue inventar algumas coisas. Eu estou vendo minha filha agora, que tem criança pequena, inventa um monte de coisas e tá certo, mas chega uma hora que, se você não tiver criatividade, faça o culto. Faça com que o culto seja curto. Isso é muito importante. Regularidade. Curto, porém regular. Todos os dias, mesma hora. Antes de qualquer coisa, de manhã cedo, antes do desjejum, antes de sair de casa, assim que levanta. É o ponto de começo do dia. É assim que o dia começa. É assim que as coisas iniciam dentro de casa. E é assim que as coisas terminam à noite. O momento que você reúne toda a casa, e para reunir essa casa você precisa de acordos, né? E se não tem acordo, faça o culto sem acordo, mas sem briga, e sem acusação, sem olhares de culpa, né? Sem olhares julgadores, né? Filhos a gente traz para o culto. Cônjuge que não quer fazer o culto, a gente ora pelo cônjuge. E não fica dando explicação para os filhos. O seu pai também está lá na cama, não quer fazer o culto, vai se perder. Né? Isso você está arrebentando com a sua casa, você está arrebentando com o seu casamento. Não faça isso. Esse é o tipo de espiritualidade falsa. A espiritualidade verdadeira que vem do céu, ela não é acusadora. Agora, com filhos, a gente tem uma responsabilidade diferente. Filhos, a gente precisa ir lá tirar da cama. E não me pergunta para mim como, que não foi fácil para mim também. Não foi fácil. O que eu sei é que você não pode trazer os filhos pelos cabelos. Isso você não pode fazer. E você nem pode trazer com violência. Se for trazer filho com violência para o culto perdeu o seu sentido. Mas eu sei também que você não pode deixar na cama. E como é que eu sei? Como é que você sabe disso, pastor? Eu não nasci sabendo, não. Eu só fui ler lá no livro de orientação da criança. Você leia lá. Se você crê que isso são mensagens de Deus, então elas têm algum valor. Se você tem dúvida, bom, aí viva. Aí qual o recurso que sobra para você? É a sua própria cabeça. Então siga a sua cabeça e vamos ver se vai dar certo. Né? Eu resolvi não seguir minha cabeça. Eu resolvi cedo na vida, porque na verdade, eu segui minha cabeça durante muito tempo. Então eu enjoei de seguir minha cabeça. E eu vi que a minha cabeça era muito fraquinha. Quem sabe a sua é melhor que a minha. Tomara que seja. Mas a minha não serve para ser seguida, não. Então, eu resolvi seguir estas coisas. Então, o culto familiar. E agora, frequência à igreja. Igreja é a mesma coisa que culto familiar. E eu aprendi isso também desses livros e aprendi do meu pai. Uma família não sai de casa e fica filho em casa. Para ir para a igreja, eu me refiro. Quando a gente vai à igreja, a família toda deve ir junto à igreja. E se os filhos estão morando dentro de casa com a gente, né, então eles têm que representar os valores da casa, não representam os valores próprios. Né? E isso não é truculência. Meu pai sempre deixou muito claro que ele iria respeitar nossa liberdade individual. Ele disse: meu filho, se você um dia resolver abandonar os caminhos de Deus, é com você. Não vou interferir, você tem sua liberdade, você vai fazer suas escolhas. Os pedidos que eu estou fazendo para vocês só enquanto você estiver dentro de casa dependendo de mim. Então aqui eu quero pedir com muito carinho a você, por favor, vamos à igreja junto com a gente. E eu pensava, você tem que sair dessa casa, e tem que sair mesmo. Tem pais que estão aí com medo que os filhos saiam, mas tem que sair. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne. Tem que sair mesmo. Esse é o processo natural, né? E eu tenho que sair. E quando saí, acabei tendo uma casa igual à casa que eu tinha, né? Na casa do meu pai. E a gente também faz culto aqui, vai à igreja, e todo mundo tinha que ir à igreja quando as nossas filhas estavam em casa. Além disso, eu falaria outra coisa para você. Muito importante nessa busca por Cristo é a guarda do sábado. Sábado é um dia não de buscar uma igreja. Sábado é o dia, apesar de que a gente busca a igreja também,
mas prioritariamente o sábado serve para ser dedicado para a busca de uma pessoa, para a busca de Cristo. Isso é um mistério que eu preciso aprender e eu preciso conhecer mais, porque eu me acordo, eu sou pastor da igreja, né? Sou pastor da igreja, o pastor tem que gostar de igreja. Se não gosta de igreja, está alguma coisa errada, né? Então eu tenho tendência de pensar na igreja, eu vou para o sermão e a lição da escola sabatina. Para um pouquinho, não. Como que eu conecto com Cristo? Que horas que eu acordo no sábado para me conectar com Cristo? Tem gente que pensa assim, sábado, trabalho a semana inteira, acordo cedo a semana inteira, agora sábado, né? Eu vou ficar na cama, vou ler 11 horas, eu levanto, ainda pego o apelo do sermão, né? Já passou o momento da oferta, aí eu chego lá na igreja, né? Mas sento lá num canto e tal, mascando meu chiclete e tudo, e fico ali assim, 15 minutos, acabou o culto, eu fiz a minha parte, bati o cartão, né? Não, que horas que eu vou acordar no sábado? Que horas eu vou acordar no sábado para... Não é para ir na igreja que eu acordo no sábado, que eu preciso acordar no sábado. Preciso acordar para me conectar com esse ser que é o Senhor do sábado. E a minha família precisa estar dirigida para esse mesmo foco, e a minha família vai ser dirigida quando eu começar a buscar. Aquilo que eu fizer na minha vida vai afetar a vida dos meus filhos. Essas rotinas tendem a afetar a vida dos filhos, sim, de maneira muito poderosa. Uma outra coisa que eu quero citar para você é a busca pela reforma de saúde. Isso é muito importante. Não há reavivamento sem reforma dos hábitos físicos. Por quê? Porque nós nos conectamos com os seres espirituais, inclusive com Cristo, e com os santos anjos, e com o Espírito Santo, e com Deus. Essa conexão ocorre através dos 12 pares de nervos cerebrais. São processos físicos. São processos físicos. Existe circulação de corrente elétrica nos nossos nervos, que vão produzir sensações, que vão produzir pensamentos. Pensamentos não são coisas etéreas, os pensamentos eles podem ser medidos fisicamente, né? São correntes elétricas circulando em circuitos diferentes que produzem pensamentos diferentes, né? Então, tudo é físico, está físico aqui. Dependendo da maneira como eu cuido dessa estrutura aqui, a minha conexão, e isso afetará ou não a minha conexão, positivamente ou não, essa minha conexão. E todos os conselhos que nós temos de alimentação, de cuidados, de rotinas, de hábitos, de tomar sol, de tomar água, de evitar tudo que não presta, e refrigerante, essas cacaiadas, essas coisas de comida e coisa assim. Tudo isso, dormir cedo, né, e fazer exercício, tudo isso tem um objetivo principal, que é facilitar a minha conexão com Cristo. E às vezes esse lado está atrapalhando a minha família de uma conexão mais fácil com Cristo, porque ao mesmo tempo que eu quero salvação, eu quero vida eterna, eu quero igreja, quando a gente senta na mesa, a gente está combatendo contra aquilo que a gente quer, porque a gente vive a tradição do lugar que a gente mora, a gente vive tradições familiares, o que é gostoso é aquilo que eu aprendi a comer quando era criança, que minha mãe punha no meu prato, aquela demonstração de carinho, então aquilo é que eu gosto, eu acho gostoso, ainda que está me matando, ainda que está me fazendo mal, ainda que está destruindo a vida espiritual da minha família, aquilo que eu como, o jeito que eu vivo, afeta sim o meu relacionamento com Deus. Eu sugiro a você, fortemente mesmo, eu sugiro a você, eu imploro a você, suplico a você, que você leia o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Credo, pastor, nem me fala nesse título. Eu quero dizer um negócio para você. Esse título do livro talvez tenha sido infeliz, talvez não. Porque as primeiras 100 páginas desse livro não falam de comida, falam dessa conexão que eu estou me referindo aqui. E aí o povo pega o livro, olha o título e fala, vou eu ler isso aqui para daí sentir culpa quando eu comer aqueles negocinhos que eu, né,
aquelas coisinhas lá que eu gosto, né? Não vou ler isso aqui não. E ao não ler, você está perdendo de conhecer os mistérios de Deus que são importantes, especialmente agora no tempo do fim. Existem coisas relacionadas à nossa saúde que não tinham tanta importância em outras eras da história do povo de Deus, mas que agora, exatamente antes da volta de Jesus, com as condições do mundo, com as condições da natureza, da maneira como estão, da maneira como as coisas estão armadas, elas são tremendamente importantes, são cruciais. O uso do café, por exemplo, o uso dos cafeinados, por exemplo, são coisas cruciais. Não é questão de saúde, mas vai ter mais câncer de bexiga quem usa café. Verdade, tá provado. Mas não é esse o problema, não é esse o problema. O problema é que vai afetar a minha capacidade de me conectar e de conhecer a Cristo. Eu quero compartilhar com você o que Paulo fala aqui em Filipenses, mas está faltando mais um negocinho que eu quero falar para você ainda. Filipenses, tá antes de Colossenses. Filipenses, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, capítulo 3, verso 7 em diante, considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E olha agora o verso 10, ele diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por um lado, o medo da morte, lembra que nós vimos no começo, o medo da morte me leva a gratificar a carne e me deixa escravizado. Por outro lado, Paulo assim, não, eu quero conhecer, eu quero me conformar com ele na sua morte, eu quero imitar a Cristo na morte, ele veio para morrer, eu quero morrer com ele, eu estou crucificado com Cristo. E faltou mais um item que eu queria mencionar para você: seu dízimo e o seu pacto, a sua oferta percentual. Estas coisas mexem na sua vida e revelam para você de que lado que você está. Se você não crê que tem um Deus que tem sobrenatural, que tem um ser que controla a vida, se você não crê que essa palavra, que esse livro é a palavra de Deus e que a minha regra de fé é a sua regra de fé, você não vai devolver o dízimo. Não devolução do dízimo é falta de reconhecimento de Deus como autoridade como o proprietário das coisas que eu tenho e como originador das minhas bênçãos, do meu salário. Eu tendo salário e não devolver o dízimo é sinal que eu não reconheço a Deus como originador do meu salário. Não é Ele que me dá o meu salário, porque Ele diz, de tudo aquilo que eu der para você, você precisa me devolver 10%. É uma lembrança de que eu sou proprietário, você não é dono. Eu sou proprietário. Quando você se submete a isso e você aceita isso, mas você aceita com bom grado, porque você sabe que ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de nós, né? Diz a palavra de Deus. Então você sabe que aquilo não vai fazer falta de você porque ele não deixa faltar. E essa questão do dízimo nos remete ao Éden, quando Deus pôs Adão e Eva lá no jardim, deu tudo para eles, comida da melhor, mas disse, tem uma coisa que eu não quero que vocês toquem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve tocar. Essa é para relembrar você de que eu sou proprietário do jardim, você tem a posse do jardim, mas você não é o proprietário. Então, quando você começa a devolver o dízimo fielmente, o dízimo corta o coração da gente, corta. Eu, cada vez que tenho que devolver o dízimo, eu tenho que decidir. Eu ainda creio que existe um Deus no céu. Eu ainda creio que esse Deus controla o universo. Eu ainda creio que esse Deus tem poder de me sustentar. Ele é poderoso, ele é um Deus grande e poderoso, porque no dia que eu não crer mais, um dos primeiros sinais será que eu vou parar de devolver o dízimo. Então, quando eu devolvo o dízimo, a devolução do dízimo me coloca dentro de realidades eternas. Eu começo a viver já no limiar da eternidade, porque eu estou vivendo dependendo da eternidade, de milagres. É assim que eu quero viver. Eu não quero viver
dos meus recursos. Eu quero viver dos recursos que Deus coloca na minha mão. E eu quero ensinar isso para os meus filhos. Eu quero que eles tenham essa experiência. Eu quero que eles aprendam que nem só de pão viverá o homem. Eu quero que eles saibam que onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então eu quero que os meus tesouros aqui dessa terra estejam lá, porque meu coração vai estar lá. Eu quero investir meus tesouros nessas coisas. Eu não quero fazer planos para o futuro aqui. Esse lugar vai ser destruído. Esse lugar vai acabar. Está muito perto a volta de Jesus. E o Senhor está nos chamando para decisões radicais. Esse é o chamado que o Senhor faz para você hoje. Você está aí na vigília. Você está aí buscando ao Senhor. Parabéns por estar aí. Mas agora você precisa responder ao chamado de Deus. E você pode responder onde você está, do jeito que você está, e você pode dizer para ele o que você quer. Você quer dizer como Paulo? Eu quero terminar lendo aqui o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Eu considero tudo como refúgio, final do verso 8, para ganhar a Cristo, e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É isso que eu quero. Não é isso que você quer também? Vamos orar? Senhor Deus, esta mensagem da sua palavra está sendo usada pelo seu Espírito para chamar pessoas para decisões radicais. Decisões de cortar sua ligação com o mundo e fortalecer a ligação com Cristo, mais do que a ligação com a igreja, mais do que uma ligação com as doutrinas da igreja. Senhor Deus, ouve as orações que estão sendo feitas agora. Perdoa pecados. Sara o teu povo, e ouve as decisões, Senhor, e abençoa, fortalece essas decisões. Eu te peço estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.